Em outubro de 2001, um dos grandes gigantes da economia americana viu-se envolvido numa série de escândalos que levou à sua falência. Quando tudo foi descoberto, a Enron tinha mais de 13,1 bilhões de dólares de dívida com a empresa-mãe, mais de 18,1 bilhões de dólares das afiliadas e ainda 20 bilhões de dólares estimados que foram retirados do último balanço da empresa. O fim da Enron resultou em mais de 74 bilhões de dólares de perda para os acionistas. Foi na época a maior falência da história. Olá e sejam bem-vindos de novo aqui ao meu canal. Hoje vou-vos contar uma história que provavelmente não conhecem, eu acredito que não. Uma história de 2001 sobre uma das maiores falências da história, não só dos Estados Unidos, da história do mundo inteiro, que é a história da falência da Enron, uma empresa que era considerada uma das maiores e melhores empresas dos Estados Unidos, que de um dia para o outro viu-se que basicamente era um castelo de areia, cheio de mentiras e planos para manter uma aparência supostamente lucrativa e que no final, de um dia para o outro, faliu, pura e simplesmente, e desapareceu. A empresa Enron foi oficialmente criada em 1986, depois de uma fusão de duas empresas. A Internorth, que foi uma empresa que foi criada em 1930, era a maior empresa de gás e de gasoduto de toda a América do Norte e envolvia-se também com a produção, transmissão e marketing de gás natural. Também teve muitas aquisições e fusões ao longo dos anos, ou seja, a Internorth já era um resultado de várias misturas de empresas e passou a ser, depois da fusão com a Enron, a empresa-mãe. E também a fusão da Houston Natural Gas, que foi criada em 1925 e estava envolvida nas primeiras construções de gasodutos em Houston, no estado do Texas. Alguns problemas houveram nesta fusão com estas duas empresas para criar a Enron e milhões foram gastos na reorganização estrutural e financeira da empresa. Em 1988 e 1989, a Enron começa a criar usinas de energia, assim como unidades de cogeneração. A Enron era conhecida por tornar o gás natural numa coisa normal, na casa de todas as famílias americanas, e foram os primeiros nisso. A Enron tinha também projetos de criação de usinas na Argentina. A Enron era quase vista como um banco de gás, digamos assim. Ao longo dos anos 90, a Enron subiu imenso a sua valorização no mercado, fez imensos investimentos no estrangeiro na compra de ativos de energia. Lentamente, a Enron estava a passar de uma empresa que produzia energia para uma empresa que era mais quase como uma empresa de investimento e fundos de cobertura, onde lucrava essencialmente da margem de lucro que tirava dos produtos transacionados. Estes produtos eram transacionados através do Gas Bank, que teria mudado o nome depois para Enron Finance Corp, que era quase como um banco de investimentos dentro da própria Enron. Ou seja, era uma empresa que não se limitava só à produção e distribuição de energia. Em 1994, os Estados Unidos da América liberalizaram o mercado de energia, como de facto também aconteceu aqui em Portugal mais tarde, só em 2007, o que significa que as empresas poderiam então começar a competir entre si no mercado de consumo doméstico de energia. Em 1997, a Enron compra uma empresa, a Portland General Electric, com o intuito de começar a concorrer no mercado energético em todo o estado da Califórnia. Por este ano também apostou numa fonte de fornecimento de gás natural e energia eólica em outros estados. No entanto, em 1999 parou completamente o fornecimento doméstico de energia, passando a vender só mesmo a grandes distribuidores. Conta-se que com esta aventura dentro ou a tentar entrar no mercado doméstico, a Enron estima-se ter perdido mais de 100 milhões de dólares ao ano. Ao mesmo tempo, em 1997, apostava também no mercado que começava a formar-se, o mercado da fibra óptica. A Enron produzia e distribuía imensos produtos e serviços em várias filiais e sob várias subempresas. Eram produtos como plástico, aço, petróleo, água, saneamento, investimento e gestão de risco de bens,
gás natural e imensos outros. Entre 1998 e 99, a Enron aposta também em redes de saneamento e canalização e perde imenso investimento no estrangeiro com este fracasso. Em 1999, a Enron faturava 27 bilhões de dólares o trimestre, só em trocas comerciais como distribuidor. Em janeiro de 2000, foi anunciado que a Enron, depois de uma fase experimental em montar a sua própria rede de produção e distribuição de fibra óptica, ia apostar agora também na venda dos seus serviços de distribuição da fibra óptica de alta velocidade para um novo mercado da internet que se começava agora a formar. Era novidade. Investidores de todo o mundo começavam a comprar ações da Enron depois deste anúncio, porque na altura tudo o que envolvia a internet era uma aposta segura. O valor da Enron em bolsa passou rapidamente de 40 dólares por ação em janeiro para os 70 dólares a ação em março. E chegou mesmo aos 90 dólares a ação no verão de 2000. Os executivos da Enron tiveram assim um lucro repentino com esta subida na bolsa de valores. Venderam-se 924 milhões de dólares de ações entre 2000 e 2001. Um só executivo da Enron, Kenneth Rice, conseguiu vender 1 milhão de ações sozinho, que lucrou com isso mais de 70 milhões de dólares. No entanto, todos apostavam na internet e na fibra óptica, que, como eu disse, eram as novidades nesta época, por isso os preços começaram a descer devido à oferta em demasia deste serviço. Ainda assim, a Enron continuou a investir e comprou uma outra empresa especializada no serviço de fibra óptica, que já tinha imensas redes pré-instaladas, que era a Dark Fibers, para poder projetar para o futuro as novas necessidades de usuários e tráfego de internet. E é aqui que começa então a queda da Enron. A contabilidade da Enron faz um enorme erro. Usou estimativas para calcular quanto esta nova empresa que comprariam iria valer no futuro. Com isto e o valor atual que tinham de rendimento devido ao alto valor bolsista, adicionaram lucros exagerados, já que tais transações ainda não tinham acontecido e nem sabiam se e quando alguma vez iriam precisar desta nova rede instalada pela Dark Fibers. Com isso, a Enron queria atrair o investimento de empresas entre os gigantes das telecomunicações nos Estados Unidos e queriam quase criar a sua própria rede no mercado. No fundo, estavam a dizer que valores estimados de lucros futuros era dinheiro que possuíam agora mesmo, no momento. Investimentos que com o tempo poderiam tornar-se prejuízos eram tidos como lucro anos antes. No segundo semestre de 2001, já a Enron reportava perdas. Um último investimento tinha sido fatal. A Enron, que tinha feito um acordo de 20 anos com uma das maiores empresas do momento em termos de lucros, a Blockbuster Inc., para transmitir filmes através da sua rede de fibra óptica. E mal sabiam eles que este mercado começava também a desaparecer. Para quem não sabe, duvido, Blockbuster era uma empresa que durante os anos 80 e 90, eu diria que o pico foi os anos 90, era uma empresa que toda a gente conhecia e que toda a gente frequentava. A Blockbuster arrendava vídeos de filmes e jogos e séries e tinham uma loja e vocês basicamente iam à loja, alugavam o filme ou o jogo, iam ver para casa e jogar em casa e depois devolviam. Essa empresa era muito lucrativa numa época em que quase ninguém, ou praticamente ninguém, tinha acesso à internet e não tinham acesso a todos os filmes e todos os jogos disponíveis. As ações desceram de 80 dólares a ação em fevereiro de 2001 até aos 60 dólares depois de cancelarem este contrato com a Blockbuster. Estimativas de novo diziam que este acordo iria render 40 bilhões de dólares de valor na Enron e rendeu apenas 408 milhões em 2001. A aposta com as telecomunicações tinha sido o grande investimento com a fibra óptica e com o fim deste negócio não havia ponta por onde se pegar com tanto investimento perdido. Havia basicamente imensa capacidade de distribuição de fibra óptica devido à rede montada pela Enron e da rede da empresa que eles tinham comprado, a Dark Fibers, mas eles não tinham nem clientes nem usuários para utilizar esta fibra óptica. Depois da falência da Enron e
mais ou menos durante esta época, foram-se vendo coisas que aconteciam na empresa que estavam um bocadinho esquisitas. Ao longo dos tempos foi-se vendo que a Enron tinha construído um esquema enorme para ocultar as suas dívidas e para se manter no ativo e manter a fachada que era uma empresa lucrativa durante imenso tempo. Em 1993, de forma a poder participar na corrida à venda doméstica de energia, a Enron criou imensas entidades de propósito especial e responsabilidade limitada. Propósito especial é, como o nome diz, é uma empresa, uma entidade criada para um caso específico e temporário e geralmente é criada para isolar a empresa-mãe, neste caso a Enron, de possíveis riscos financeiros. As empresas de responsabilidade limitada é onde a responsabilidade financeira é de uma soma fixa, geralmente o montante investido, que é para não haver maiores perdas de caixa estimadas. Estas práticas são comuns no setor da energia, mas com isto, novamente a Enron conseguiu também desviar as suas responsabilidades para que não aparecessem na sua contabilidade, nomeadamente perdas e dívidas. Assim, no papel, a Enron continuava a ter um preço de bolsa forte e competitivo e era valorizada nos ratings de crédito de investimento de risco e parecia ser mais rentável do que aquilo que realmente era. O esquema fraudulento era quase um ciclo vicioso. Cada trimestre tinham de ser feitas cada vez mais habilidades contabilísticas para esconder o prejuízo e iludir com inflações de milhões que na verdade não existiam. Era quase um esquema Ponzi. Os empresários da Enron sabiam todos das empresas offshore que tinham os prejuízos da Enron escondidos, mas os acionistas não. O diretor financeiro da Enron da época, Andrew Fastow, liderou a empresa que criou as ilusões nos documentos contabilísticos da empresa, manipulando acordos para se proteger e garantir para si, para a sua família e amigos, centenas de milhões de dólares em receita garantida às custas da empresa para a qual trabalhava e os seus investidores. Como ele, muitos outros executivos da Enron, com esta informação interna privilegiada, exclusiva, começaram a vender as suas próprias ações quando o preço ainda estava no pico, os 90,56 dólares a ação. Ao mesmo tempo, investidores e público em geral era-lhes dito o contrário, para comprarem as ações que iriam valorizar e lucrar cada vez mais tarde. Os executivos diziam aos investidores que contavam que chegasse aos 140 dólares a ação, quando sabiam que, na verdade, era uma questão de tempo até a Enron falir. Como os executivos estavam a vender as suas ações em massa, o preço unitário começou a cair. Ainda quando as ações baixaram para os 15 dólares, os investidores viram como uma oportunidade de compra, já que Kenneth Lay, o fundador e CEO da Enron, assegurou que iriam subir em todos os mídias. Mais tarde, Kenneth Lay foi acusado de vender mais de 170 milhões de dólares em ações nesta época e a mulher dele, Linda, foi acusada de vender 500 mil ações, totalizando 1,2 milhões de dólares em novembro de 2001. Nessa manhã, o valor por ação descia para menos de $1 quando se tornou pública a situação. Como se descobriu depois, a Enron tinha inflacionado muito dos seus ativos e lucros. Muitos deles eram não existentes e completamente fraudulentos, como por exemplo, em 1999, a Enron prometeu pagar de volta um investimento da Merrill Lynch com juros, só para poder mostrar lucro no papel. Dívidas e perdas foram colocadas nestas entidades offshore para que não estivessem incluídas nas declarações financeiras da Enron, da empresa-mãe. Muitas transações onde perderam dinheiro foram assim atiradas para estas empresas offshore que não tinham sido declaradas como pertencentes à empresa-mãe, a Enron. Durante os anos 90, pessoas ligadas à Enron assumiram cargos públicos no setor energético e impuseram manutenções e encerramento de muitas usinas. Com isto, o fornecimento era quase concentrado só na Enron, possibilitando-a vender energia a preços mais elevados. A Enron sobreviveu essencialmente devido ao marketing, à sua promoção de poder, como por exemplo os seus edifícios, que eram enormes, e ao seu alto valor bolsista. Durante 6 anos ganhou o prémio da empresa mais inovadora da América, entre 96 e 2001. Em 2000 estava também na revista Fortune como uma das 100 melhores empresas para se trabalhar na América.
Um analista de Wall Street, Richard Rubman, dirigiu-se ao diretor da Enron na época e questionou devido à forma como apresentavam as declarações financeiras e toda a sua contabilidade, e diz-se que o diretor da Enron, Jeffrey Skilling, respondeu: "Bem, muito obrigada, nós agradecemos, imbecil." De forma que isto se tornou quase uma piada interna. O primeiro analista a duvidar de todo este aparato e fachada da Enron foi Daniel Scotto, do BNP Paribas, que em agosto de 2001 disse a Enron: andam todos estressados e sem lugar para onde ir. Isto fez com que muitos investidores já começassem a desconfiar e a vender as suas ações da Enron por esta desconfiança. Em outubro de 2001, então começa a descobrir-se todos estes esquemas fraudulentos da Enron. Durante a década 90, a Enron e os seus auditores, que era a empresa Arthur Andersen, que fazia na época parte dos Big Five, que era uma das 5 principais auditoras de todos os Estados Unidos, procederam a realizar inúmeros procedimentos irregulares de contabilidade para perpetuar a ideia do potencial económico da Enron. As ações desceram de 90,56 dólares por ação em agosto de 2000 para apenas cêntimos em dezembro de 2001. A Enron era considerada imensamente de confiança e com muito valor, e quando isto aconteceu, ninguém sabia exatamente o que fazer e como agir. A 2 de dezembro de 2001, a Enron abriu falência e foi a maior bancarrota de toda a história. Depois foi também ultrapassada pela falência em 2002 da empresa WorldCom e em 2008 pela falência da Lehman Brothers, que foi até hoje em dia a maior falência de sempre. Mas a falência da Enron resultou em mais de 11 bilhões de perdas para os acionistas. Em resultado disto, também a auditora Arthur Andersen dissolveu-se. Foram considerados culpados por obstrução à justiça em 2002 por destruírem documentos de auditorias internas à Enron. A Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos não pode aceitar auditorias de criminosos condenados e Arthur Andersen foi obrigado a parar de auditar empresas públicas. Em 2005 a condenação foi retirada, mas a reputação da auditora já tinha sido destruída e não havia volta a dar. Milhares de pessoas ficaram desempregadas da Arthur Andersen e também 4.000 pessoas foram despedidas com o fim da Enron. Pós-bancarrota, dissolveu-se completamente, com os ativos a serem vendidos inclusive em leilões públicos. A única parte lucrativa da Enron inexistente é uma das empresas da primeira fusão, a Northern Natural Gas, que posteriormente foi vendida e continua a apresentar lucro até aos dias de hoje. Claro que com o fim da Enron, muitas pessoas, claro, viram-se numa luta com a justiça. Andrew Fastow, que era o diretor financeiro, e a mulher Leah consideraram-se culpados. Foram acusados de 98 crimes de fraude, lavagem de dinheiro, comércio interno na empresa e conspiração. Andrew Fastow foi condenado a 10 anos sem possibilidade de prisão domiciliária por um acordo no qual concordou testemunhar contra Kenneth Lay e Jeffrey Skilling, outros executivos da Enron. A mulher foi condenada a 1 ano de prisão por ter ajudado o marido a esconder dinheiro do governo. Em 2006, o ficheiro com mais de 65 páginas incluía crimes como fraude de bancos, elaborar falsos relatórios financeiros para bancos e auditores, lavagem de dinheiro, conspiração e comércio interno. Kenneth Lay, que era o diretor e CEO da Enron, e Jeffrey Skilling, que era o presidente e COO, tiveram um julgamento conjunto. Skilling foi condenado a 24 anos e 4 meses de prisão. Em 2013 baixaram 10 anos da pena. Kenneth Lay considerou-se inocente das acusações e disse que ele próprio foi enganado por pessoas à volta dele. Culpava essencialmente Andrew Fastow, que era o diretor financeiro. Lay foi sentenciado, no entanto, a 45 anos de prisão. No entanto, morreu de ataque cardíaco em julho do mesmo ano, sem nunca ter ouvido a sentença. A justiça iria condená-lo a pagar 90 milhões de dólares, fora outras penalizações. Kenneth Lay tinha 64 anos. A mulher dele vendeu todas as suas ações 30 minutos antes da notícia da falência da Enron se tornar pública, no entanto, nunca foi condenada. Kenneth Rice, diretor do projeto de fibra óptica, foi condenado a 27 meses de prisão. Empresas e auditoras como a Merrill Lynch e Arthur Andersen também tinham
intervenientes nestes esquemas de fraude da empresa e, claro, foram também, no caso da Arthur Andersen, foram à falência ou então perderam qualquer tipo de reputação que também, claro, afetou a liquidez da empresa. Espero que tenham gostado. Foi um caso um bocadinho diferente. Portanto, se tiverem ideias de vídeos, não se esqueçam de deixar nos comentários. Deixem um like e subscrevam ao canal se ainda não estiverem. Por hoje é tudo e vemos no próximo. Bye!